começar filosofando um pouquinho, 1 minuto, fica aí comigo para você entender como esse momento novo da sociedade mexeu conosco, mexeu com os nossos negócios. Estamos na era da informação. Sem novidades, né? O quanto que a informação antes que chegava para nós através do telefone sem fio, de um falando para o outro, depois da era do rádio, a televisão fortemente, entrou as redes sociais, tudo mudou, agora todo mundo pode falar, antes só quem falava eram os grandes porta-vozes, hoje os micro-influenciadores fazem uma grande diferença nas redes sociais, estamos na era da informação. E essa informação pode ser positiva ou negativa para o nosso negócio se a gente não souber usar. Sabe, a história do fato é fake? Então, temos que olhar e falar com o nosso público sobre as nossas verdades, sobre do que somos melhores, aonde somos competentes. É aí que nós vamos trabalhar as nossas estratégias de como utilizar esse Big Data de informações a nosso favor. Mas estas informações, como diz Zygmunt Bauman, um filósofo que trouxe para nós o conhecimento do mundo líquido, onde nada mais é tão certo, nada mais é duradouro, tudo é volátil, tudo muda muito rápido. Olha só, a invisibilidade neste mundo que muda muito rápido, ela é a morte. Se você não comunica o que você faz, se você não registra a sua marca, se você não se posiciona, você morre nesse mercado, independente de que setor que você atua. E aí eu quero falar com vocês a respeito desse novo normal, que muitos criticam por ser chamado de novo normal. Ah, Eliane, não, as coisas vão voltar como antes. Será mesmo que elas vão voltar como antes? Pensa comigo. Eu publiquei um artigo que eu faço uma reflexão sobre estes 5 pontos. O primeiro, novas formas de consumo. Sim, nós estamos comprando pela internet? Sim. Olha o WhatsApp, quantas pessoas estão aqui, ó, todos os dias vendendo roupa, vendendo comida, vendendo serviço. Nós estamos com novas formas de venda e novas formas de consumo. Quando a gente fala em consumo, também nós temos que ver o quanto que nós começamos a nos preocupar mais com a qualidade de vida. Não é um tema novo, é um tema que já vem há muitos anos, principalmente no foco da alimentação. Mas se pensarmos que também na parte de saúde, exercícios físicos, então nós temos a parte de alimentação e saúde explorando muito o tema qualidade de vida. Mas também nós falamos de meio ambiente, de sustentabilidade, e são temas que estão dentro das nossas organizações. Olha, sustentabilidade, qualidade de vida, com a pandemia, novas formas de trabalho foram geradas. Veja o home office, veja quanto teletrabalho, que antes era algo inimaginável, ele aconteceu em muito pouco tempo. Quando eu falo de vendas, o e-commerce deu um pulo, deu um salto, foi um salto de 5 anos em 6 meses. A tecnologia nos aproximou, agilizou esses processos. Então, o quanto que todo esse novo normal que eu estou contando para vocês realmente não impactou nos seus negócios. Você já parou para pensar nisso? E daí vem também as comunicações online, o quanto dos atendimentos através do WhatsApp Business possibilitou a facilidade do contato com o banco, com seguradoras, você colocando um bot que conversa com a sua empresa pelas redes sociais, pelo WhatsApp, não facilitou, não agilizou esse processo e aí possibilitou o teletrabalho. Não venham me dizer que não há um novo normal. Isso tudo que eu falei para vocês, a pandemia acelerou. E, gente, depois que a gente acelera, depois que o carro vai, ele não vai voltar, né? Existe, sim, uma possibilidade de que quando a pandemia passar, nós tenhamos uma nova realidade. Mas, nesse momento, a realidade é essa. E essa é uma realidade premente que vai conosco adiante. E aonde o marketing está nisso tudo? Eu fiz um trabalho para vocês que soma conceitos e estratégias. E eu separei em 3 grandes pilares do marketing para essa aula e também para esse treinamento, porque assim eu posso falar um pouco de conceito para a gente não errar, principalmente nas nossas estratégias, porque quando eu só fico lá no foco, como é que vai ser o meu post para a rede social de hoje, eu não estou conseguindo pensar a parte de trás, qual é a consequência. Então vamos conhecer um pouquinho isso, porque se você quer um negócio que dure muitos anos, você tem que conhecer o conceito também. Vamos lá. Primeiro, adequar o produto ao cliente, vou falar dele. Mantra, o cliente tem sempre razão.
Respira, porque às vezes a gente pensa, nossa, eu estou fazendo tudo certo e ainda ele tem sempre a razão. Vamos falar disso. E o terceiro, comunique verdades. Lembra dos fakes que eu falei inicialmente? Então, nesses 3 pilares, eu vou apresentar dezenas de estratégias para vocês. Vamos à primeira. Estratégia, primeiro mandamento do marketing, adequar o produto ao cliente. Deixa eu começar contando uma história que fica mais fácil. Muitas vezes a gente acredita que o nosso produto não tem cliente para ele. Ou que o nosso produto ele pode atender um produto ou serviço, uma grande demanda do mercado. E aí tem uma frase, produtos inacessíveis, eles são comprados. Olha o que aconteceu com o invento do micro-ondas, lá nos anos 50. O micro-ondas, ele era uma máquina, tipo essas máquinas de refrigerante gigantes, pesadíssimas, e, logicamente, quando os inventores colocou essa máquina na mão dos vendedores, os vendedores falaram, gente, isso aqui não vai vender, não tem mercado para isso aqui custa muito caro. Bom, aí a questão de ser um produto inacessível foi na hora. Se o empreendedor, aquele inventor que criou o micro-ondas, não trabalhasse no seu desenvolvimento, não tornasse ele mais acessível, em reestruturar um produto que pudesse estar em todos os lares americanos, né? Como aconteceu ao longo dos anos, e aí esse produto ter virado uma vedete praticamente na década de 70, como um símbolo da modernidade, onde trouxe mais liberdade para a sociedade, isso não aconteceria. Então, sim, teve um trabalho tecnológico de melhorar o produto, mas sempre com um olhar no cliente, em quem está comprando. Precisa adequar a embalagem, precisa adequar a logística, precisa adequar o preço para facilitar que esse produto chegue ao consumidor. É quando você une realmente o produto ao cliente. Hoje, o micro-ondas, por exemplo, no Black Friday, ele está sempre entre os top 10, entre os produtos mais vendidos. E olha quanto tempo que ele foi criado. Porém, mesmo com todos os seus desenvolvimentos tecnológicos, a gente vive num momento onde as pessoas estão preocupadas com a sua qualidade de vida e novos hábitos de consumo foram incorporados. A gente veio de décadas atrás, onde o fomento aos produtos industrializados era muito forte. Tira do freezer, põe a comida direto no micro-ondas. Então, isso tudo está realmente em discussão. As pessoas estão olhando para a sua alimentação, estão querendo alimentos mais naturais, e aí aonde fica o micro-ondas nesse momento? Então, aquele produto que foi as mil maravilhas, ele está, sim, sendo, como é que eu posso dizer? Sendo olhado novamente para que ele possa ser adaptado a esse novo momento, até que ele possa chegar no momento de ele virar um outro produto, ele ser readequado e ele chegar a inexistir. Então, a questão de estar olhando sempre para o seu cliente, ela é muito importante, porque nós estamos numa volatilidade muito grande. Antes as mudanças aconteciam com mais tempo. Dava tempo de voltar para a empresa, repensar, e aí ficar pensando, e leva para o pessoal da tecnologia. Hoje não, gente. Hoje as coisas acontecem muito mais rápido. Então, sim, nós temos que estar sempre de olho para adaptar o nosso produto ao cliente final. E 3 estratégias de marketing para vocês quando a gente pensa em produto. Temos que pensar na marca, temos que pensar na logística, aonde que ele vai ser entregue, e temos que pensar no preço. Vamos falar de marca. A marca, ela é muito mais que aquele logotipo da empresa. Eu trouxe até aqui o case de um cliente aqui da consultoria. Quando a gente desenvolve a marca, a gente tem que pensar o quanto que ela vai ser explorada nas diferentes peças de comunicação, sejam impressas, sejam digitais. Então, o nosso padrão visual é muito importante. Mas que mensagem a nossa marca está levando? Qual é a personalidade dela? E aí nós vamos tratar de estratégias de marketing focada em marketing social, em marketing cultural, em marketing esportivo, no endomarketing. Então, são as estratégias de marca que vai estar levando a sua empresa a estar identificada a algum símbolo. Então, por exemplo, vamos colocar isso de forma prática. A sua empresa atua no setor, esse meu cliente aqui, por exemplo, ele atua no setor automotivo. Então, as estratégias de marketing social dele para as redes sociais é a gente lembrar do Maio Amarelo. O Maio Amarelo é uma ação de divulgação das prevenções de acidente no trânsito.
Então, lógico, tem tudo a ver este tema com a minha empresa, né? Então, é sempre assim que a gente vai estar coligando. Então, por exemplo, mês de março. O mês de março é um mês onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, as marcas de cosméticos, elas trabalham muito nessa toada. Tá? E daí nós temos um calendário editorial que ela é elaborado casando com as estratégias de marketing social da empresa, ou mesmo o papel da empresa na sociedade, uma contribuição filantrópica. Na pandemia nós vimos aí o quanto que o Brasil se destacou, nossos empresários brasileiros se destacaram levando contribuição de álcool gel, de produção de máscara, de apoio a hospitais, trabalhos voluntários, para diminuir aí as penalidades da pandemia na sociedade. Né? Outra questão, marketing cultural, você pode agremiar, nós temos grandes companhias aqui no Brasil que agremiam a sua marca a espetáculos, a arte, porque isso faz sentido para aquela marca, porque o seu público também gosta desse tipo de investimento, de coligação de marca a esse tipo de investimento. Na área esportiva, quantas marcas não patrocinam aí campeonatos de futebol, campeonatos de vôlei e assim por diante. Então, é assim, aonde eu vou dar a personalidade da minha marca a um evento esportivo, a um evento cultural, a uma ação social, tá? Pensa nessa estratégia. Isso eu vou falar com vários exemplos, na aula eu trago bastante exemplos disso. E o endomarketing, para quem não sabe, é o marketing dentro da empresa. É aquilo que você vai fazer com seus colaboradores, com seus funcionários, porque eles são os melhores porta-vozes dentro da organização para fora da organização, principalmente em empresas de serviços. Em empresas de serviço, eu tenho vários casos aqui na consultoria que o endomarketing ele é bem trabalhado. E ele é muito bem trabalhado, porque, afinal de contas, é o teu funcionário que está lá na ponta lidando com o cliente. E se isso não for, e se o seu funcionário não estiver muito bem treinado, capacitado e, principalmente, entendendo o propósito da sua empresa, para levar a comunicação transfigurar não só em fala, mas em gestos, em produto, que realmente ele seja o porta-voz positivo da sua organização. Vamos adiante. Uma outra estratégia de marketing é focada à mídia. E aí nós temos as assessorias de imprensa. E por que é importante se comunicar com a imprensa? Isso não é só para empresa grande, não, gente. A gente tem vários casos aqui de pequenos empresários, até profissional individual, né? Estou falando dos profissionais liberais que fazem um trabalho muito bacana de assessoria de imprensa e se tornando aí uma referência no mercado. E isso ajuda, inclusive, na sua influência nas redes digitais, né? Então, no caso das redes sociais. Então, esse contato com a imprensa, ele é feito através da estratégia de assessoria de imprensa. Você vai fomentar a marca do seu negócio para diferentes públicos. E a imprensa não é só a grande imprensa, né? Nós temos a mídia segmentada, eu falei lá do Feiras Industriais, eu tenho vários contatos com assessorias de imprensa que atendem aí centenas de empresas e todo dia, para vocês terem uma ideia, eu recebo em média uns 180 releases. O que são os releases? São as divulgações que contam as novidades da imprensa, da empresa. E eu, como publisher de um veículo, eu fico selecionando aquilo que interessa ou não a pauta do meu veículo. Então, esse trabalho de relacionamento com a imprensa, de construir um conteúdo, a imprensa gosta de dados, gosta de número, gosta de reportagem. Então, esse relacionamento é feito através de um jornalista. Ele que vai produzir esse conteúdo e vai vender praticamente esse conteúdo para a imprensa. Então, eu vou explicar melhor como funciona isso também no treinamento. Outra estratégia, feiras e eventos. Ok, estamos vendo aí muitas pessoas, mas depois da pandemia, nós com certeza estaremos de volta com os eventos presenciais. O mercado foi extremamente impactado com a ausência de eventos presenciais. Então, você tem no mundo corporativo os eventos das empresas, os seus cursos, as suas festas de confraternização, as suas festas de lançamento ou participação em feiras de negócios. Nós temos aqui um treinamento focado de marketing para feiras, onde eu ensino passo a passo como melhorar a efetividade da participação de uma empresa numa feira de negócio. E eu trago esse conteúdo para o curso de marketing para empreendedores.
E o que é o bem bacana disso é que a gente pensa que o evento só tem 3 meses, opa, só tem 3 dias. E, na verdade, a gente transforma isso em um evento de 3 meses. A gente utiliza das outras estratégias digitais e de assessoria de imprensa para estar conversando com o cliente. E como não falar também, né, pessoal, dos eventos online, né? Então, nós falamos dos eventos presenciais, mas o online ele veio realmente para ficar, né? Então, já tem muitas feiras hoje que já estão acontecendo em formato online. O que não faltam são as lives, também como um formato de evento, na parte aí do entretenimento, da parte do corporativo também tem bastante seminários, congressos, cursos, tudo sendo feito de forma online. Né, que é a mais conhecida aí de todas, é aquela que vai levar a oferta. Então, quando você faz um e-mail marketing divulgando uma promoção, divulgando um lançamento com um desconto, colocando um bônus, é uma propaganda, né? E aquele anúncio de revista é uma propaganda, né? O anúncio da televisão, o seu catálogo, o seu portfólio, são as suas peças de propaganda. Então, não tem problema em fazer propaganda, né? Não tem sempre só que fazer conteúdo. Tem a lei de Pareto, que a gente fala o seguinte, que todo conteúdo que for construído, ele tem a lei do 70-30, né? Então, 70% de conteúdo e 30% de propaganda, porque você também precisa vender, né? Agora, só propaganda, né? Quando você participa, assim, de um grupo de WhatsApp, e aí as pessoas ficam mandando propaganda, pô, coisa chata. Agora, quando você chega lá e fala uma novidade, compartilha uma notícia, tá levando um conteúdo, fazendo um comentário, tá ensinando, aí você tá vendendo conteúdo, mas em algum momento você vai apresentar uma oferta, e aí é onde entra a propaganda, tá bom? Vamos lá. Uma outra estratégia é a da logística, é a da praça, é aonde você vai vender. Com o mundo se tornou muito virtual, lembra que eu falei das novas formas de consumo? Então, muitas vezes você pensava em só estar atendendo um público dentro da sua cidade, dentro da sua região, um comércio local, só o seu bairro, mas aí vem os aplicativos, por exemplo, o iFood possibilitou com que vários comércios de bairros pudessem estar atendendo outros bairros até 10 quilômetros de distância, quando ele tem assim um baita diferencial naquilo que ele está fazendo, né? Num alimento assim diferente, as mentorias, as consultorias, o trabalho mesmo de profissionais liberais ligados à área da saúde, como teleatendimento, né? Na área da saúde, por exemplo, a gente vê bastante isso. Se não fosse a internet, as plataformas de internet aí, que os aplicativos poderem estar levando aproximando essa conversa, né? Até mesmo professores da área de ginástica que resolveram dar curso online, então de repente ele só tinha na academia de bairro e ele poder estar estendendo isso para profissionais de outras regiões. Então, assim, a praça hoje ela não é assim tão fixa, o ponto já não é mais somente aquele ponto, mas é muito importante a gente ter um pontinho no mapa. E aí tem a estratégia do Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, você coloca o endereço da sua empresa lá no Google Maps para ele poder ser facilmente localizado, inclusive para a área de serviços. Tá? Então, mesmo no seu atendimento home, você vai poder colocar. O que o Google vai perguntar é aonde está localizado. Isso é muito importante. Ele vai checar onde está localizada a sua empresa. Então, por exemplo, um pequeno negócio de bairro que não tem aí um site, a própria plataforma do Google Meu Negócio permite fazer um site de com poucas páginas, mas coloca aí você na internet. Né? E é bem melhor ser encontrado assim do que ficar procurando e tem que ir para as redes sociais e enfim, você pode estar contando com o Google para isso. E ainda anda quebrando muita perna aí de pequenos produtores de site, porque além de ser muito intuitivo, uma plataforma muito fácil de construir o site, ele também já vende o domínio. Tudo dentro da plataforma do Google. E, logicamente, o incentivo para a área de publicidade, que logo mais eu falo para vocês. Agora, a praça também é uma estratégia que a gente trabalha indicações, referências, avaliações, né? Então, eu vou falar com isso mais detalhado, vou ensinar você a fazer a página do Google Meu Negócio dentro do treinamento. Uma outra estratégia também, com foco assim no produto, é o preço, né? Sim, porque nós temos que levar o produto da melhor forma ao consumidor. Então, se o meu preço ele é acima de mercado porque ele tem um diferencial, então é esse valor que eu vou vender. Eu não vou vender o preço, eu vou vender o valor.
o que agrega aquele consumidor, aquele cliente comprar o meu produto, o meu serviço e não da concorrência? O que eu entrego a mais? O que eu tenho como diferencial? É isso, é nisto que eu vou focar, não é no preço. Agora, se eu realmente tenho um preço com muito destaque, eu continuo me mantendo com uma boa qualidade, com um produto de referência e meu preço ainda é o melhor, ok, então vamos trabalhar o preço. Então, esse tipo de estratégia vai estar lá na sua comunicação e é importante que você tenha esse conhecimento. Uma outra dimensão de trabalhar preço são as facilidades de pagamento, né? Olha aí o Pix, o quanto que facilitou estreitar o comércio eletrônico e principalmente para o pequeno empreendedor. Bom, pessoal, então até aqui a gente falou de produto, né? Vamos para a segunda parte dessa aula que vai falar sobre as pessoas, quem compra, né? Sobre o cliente. Então eu volto aqui no meu mantra, o cliente tem sempre razão aí na sua empresa. Olha só, para dar uma apimentada aqui, eu quero falar com vocês uma frase. O Alexandre Dumas é um escritor. Nos negócios não existem amigos, apenas clientes. Então, assim, principalmente o empreendedor que precisa contar bastante com sua rede de network para fomentar o seu negócio, a gente tem que entender que quando a gente está conversando até com um amigo sobre a empresa, nesse momento ele é um cliente. Ele é um potencial cliente, ele é um sus-prospect ou ele é um prospect. A gente vai conversar sobre esses conceitos de leads quando a gente entrar na aula de inbound marketing. Então, a grande importância que você tem que ter em mente é marketing de indicação ajuda muito os negócios. Agora, não dá para viver somente de indicações dos seus amigos. Tome essas redes de relacionamento como mais uma estratégia de fomento. E aí, quando a gente fala assim, eu gosto de dar esse exemplo dos stakeholders. Os stakeholders, eles são todas as pessoas que estão em volta da sua empresa, né? Não diretamente os clientes, somente aqueles que assinam o cheque, mas também aqueles que estão em prospecção, a sua rede de indicação, os seus colaboradores, sim, porque os seus colaboradores são os porta-vozes finais da sua marca. Imagina um colaborador insatisfeito que vai falar, não usa esse produto não, porque eu sei como ele é feito lá na fábrica. Não dá, né, gente? Ou um colaborador insatisfeito que é um prestador de serviço e ele, no momento que está ali no relacionamento da prestação de serviço, né, com o cliente, está de cara feia, está cansado, fala mal da empresa, o uniforme não está de acordo. Então, a gente precisa realmente ver que o tratamento de pessoas que estão em voltas do nosso negócio também tem que ser tratado como clientes. Os fornecedores, então aquele fornecedor que é seu parceiro, que não falha contigo, o relacionamento com ele também é muito importante para você poder conseguir entregar o produto da melhor forma. No mundo digital, nós temos os influenciadores, né? No mundo digital, nós temos os influenciadores. Os influenciadores, eles são aquelas pessoas que vão falar bem ou mal da tua marca, tem que tomar bastante cuidado. Você tem a parte de publi editorial que você paga para falarem por você, mas o melhor é quando aquela marca é aquela pessoa que é porta-voz é um formador de opinião de um grupo, né? Ele esteja realmente alinhado com a sua marca, com o seu propósito, e ele vai poder referenciar positivamente. Né? As entidades de classe, pode ser também as aberturas de portas para os seus negócios, a mídia, como a gente já conversou ali atrás nas assessorias de imprensa, na estratégia, né, de assessoria de imprensa, o seu relacionamento com a sua comunidade, com o pessoal do seu bairro, onde a sua empresa está instalada, como é que é essa relação, e até governamental, muitas vezes são empresas que fornecem para o governo. Então, veja, quando a gente fala em cliente, a gente tem que pensar em todos os públicos que estão em volta da nossa marca, né? Para onde eu vou poder estar falando, com quem eu vou estar agremiando a minha marca, emprestando o meu nome para um terceiro falar bem de mim, tá bom? A gente fala isso com bastante profundidade, né? Vamos falar de mapa da empatia, de como está construindo essa relação, da identificação do melhor público para o teu negócio. Bom, então, 3 estratégias para vocês para público: inbound marketing, CRM e atendimento ao cliente. Primeira, inbound marketing, ele é uma estratégia de captação de contato. Ele não é,
pautado num programa, um software, onde ajuda a fazer a gestão daquele contato que ele é capturado através de alguma ação que motivou a você ter o contato daquela pessoa, daquela empresa. No marketing digital, o inbound marketing, ele acontece de forma praticamente automática. Então, você precisa fomentar, preparar bem essa máquina para poder ser um capturador de contatos para você. Agora, a máquina não faz nada sozinha. Você precisa encher de conteúdo o mercado para que as pessoas se interessem pelo seu conteúdo, deixe o registro do seu e-mail, do seu nome, para poder entrar nessa máquina de vendas. Tá? Então, a gente, inclusive, tem a pirâmide de funil, aonde a gente mostra assim que precisa de muitas ações de fomento, ações, como eu falei lá atrás, de assessoria de imprensa, de propaganda, o que eu vou falar mais na frente, de redes sociais. Então, tudo que eu posso estar falando do meu produto, do meu serviço, que outras pessoas podem falar e que vai direcionar as pessoas para um link. E esse link é onde vai estar a sua oferta. Pode não ser a oferta final, eventualmente vai ser uma oferta de um conteúdo com uma qualidade, onde a pessoa deixa o seu registro. E daí ela entra para dentro desse processo de conversa, né? A pessoa vai receber um e-mail de agradecimento, depois ele vai receber um outro e-mail indicando um conteúdo um pouco mais robusto, depois ele vai receber um outro e-mail pedindo contato comercial e assim vai. O inbound, ele é uma estratégia para deixar o contato bem preparado para a equipe comercial, tá? Para a equipe comercial não ficar entrando em contato, não perder tempo, né, com aquele contato que é frio. Então, a máquina, o processo, essa estratégia vai esquentar o cliente para você. É um pouco mais complexo e isso eu vou conversar com vocês lá na aula. Bom, CRM aí eu já tenho contato, né? Ele já está aquecido, já teve uma conversa, então eu trago ele para outra plataforma, é um outro software, são os softwares de gestão de relacionamento com o cliente. Então, o contato comercial vai trabalhar muito com essa plataforma. Para quem que ele ligou, que tipo de recado que ele deixou, ele pediu para poder retornar depois de tantos dias, tem a data de aniversário, tem as páginas que ele navegou. Então, é isso. Na verdade, então, o CRM ele vai ser essa plataforma que vai facilitar a gestão do cliente dentro da empresa. E, por fim, aí, a última estratégia do marketing de relacionamento, né? Então, quer dizer, todas as formas que você tem para poder relacionar com o cliente, manter viva essa relação, mesmo depois da entrega do produto, né? Então, a parte de saque, de atendimento ao cliente, tem que estar muito bem estruturada para que ele possa retornar, pensar em programa de fidelidade, programação de pontos, brindes para quando houver um evento ou uma atividade de final de ano, o próprio processo de ombudsman, quer dizer, você ter alguém dentro da empresa que possa ouvir o seu cliente, isso funciona bem para quem tem uma carteira enorme de clientes, como banco, como planos de saúde, telemarketing, enfim. A boa e velha pesquisa de satisfação para poder estar levantando aí o que o cliente está gostando ou não está gostando, o que pode ser melhorado, né? Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala, poxa, como é bom quando a gente ouve um cliente insatisfeito. Como é bom até ter um cliente satisfeito para saber o que eu tenho que melhorar no meu produto. Porque quando eu melhoro no meu produto, não tenha sombra de dúvida, eu vou ter muito mais êxito, vou ter muito mais sucesso para vender lá na frente, né? Essas estratégias, eu falo com elas com um pouco mais de detalhamento também lá no treinamento, tá bom? E o último grande mandamento, o foco é comunicar verdades. Eu falei inicialmente da parte de fake news. Então, nós estamos nesse momento, nós estamos nesse mundo, nesse movimento onde a verdade ela aparece muito rapidamente. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, o Reclame Aqui. As pessoas, quando não gostam de alguma coisa, elas vão lá e denunciam. Olha, na propaganda dizia que vinha o brinde, depois não veio. Olha, tem uma ação feita nas redes sociais de tal empresa, mas na hora que eu fui comprar não era bem assim. Então, olha lá, gente, a comunicação ela tem que transparecer muita verdade. E quando nós falamos de internet, que as coisas acontecem muito, 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 extremamente rápidas, nós temos que ficar cada vez mais atentos para saber aonde nós temos que estar. Então, me pergunto, Eliane, eu tenho que estar em todas as redes sociais? Eventualmente não, mas
Qual é a melhor rede social para poder você falar com aquele cliente, com aquele prospect, com aquele influenciador? Isso você tem que estar atento. E aí entra aquela parte do marketing de conteúdo que a gente poder escrever, fazer um vídeo, criar uma comunicação por infográfico, por imagem, enfim, aquilo que vai tocar realmente no meu cliente. E esse toque tem que trazer uma ação, né? Ele só ficar navegando lá na rede social e eventualmente ver uma postagem sua e ele não vai nem curtir, não vai compartilhar, não vai engajar, não vai se emocionar com aquilo, realmente tem que estar pensando o que você pode estar fazendo de errado. E falando em redes sociais, olha só, esse gráfico que eu trago aqui para vocês é um estudo que já é feito há alguns anos, e esse é o último de 2020. É tudo que acontece na internet em 60 segundos. Então, vamos lá. O Facebook, por exemplo, 1.300.000 pessoas se logam por minuto no Facebook, né? Mais de 19 milhões de textos de mensagens são trocadas por minuto no WhatsApp. 4 milhões de vídeos são vistos no YouTube. Gente, é muito conteúdo em apenas 1 minuto. Então, você faz uma postagem hoje, e aí vai demorar 3, 4 dias para fazer uma postagem diferente. Olha quanta coisa aconteceu. Você acha que as pessoas vão lembrar daquilo que você falou? Se você colocou redes sociais como uma estratégia de relacionamento, por exemplo? Então, a gente tem que estar muito atento que o mundo é muito rápido, tem muita informação, a concorrência é muito grande, né? Então, isso aqui é mais para poder dar uma pimentada aí do quanto que a internet está aí com a gente, né? E quanto que a gente tem que se preocupar em estar construindo conteúdos para fomentar essa conversa. E aí eu trago aqui alguns tipos de infoprodutos que podem ser construídos nesse mundo da internet, né? Então, a gente tem os e-books, que já fez muito sucesso, os audiobooks, os infográficos, os screencasts, os templates, as revistas, os vídeos, né? Então, assim, gente, tem muita coisa que pode ser feito pela internet para poder motivar as pessoas aí nas suas redes sociais e principalmente lá no teu site. Inclusive, a gente tem feito hoje muitos trabalhos de fomento de embalde marketing trabalhando esses infoprodutos. Lembra que eu falei que as pessoas elas entram numa lista e para elas poderem entrar na sua lista, você tem que entregar algum conteúdo. Aqui estão alguns exemplos. Lá no treinamento tem uma aula de marketing de conteúdo onde eu vou falar isso de uma forma bem detalhada, dicas para você construir o seu e-book, as plataformas, o que está saindo mais, menos, enfim. Fiquemos aqui com mais uma mensagem. Um movimento não é sobre criar anúncios. O movimento agora, gente, é tirar a pessoa da passividade, né? Trata-se em criar ferramentas para que as pessoas tomem iniciativa, é aquilo que eu falei, né? Nada de ficar fazendo conteúdos que as pessoas simplesmente olham passivamente, como um anúncio da televisão que não vai tocar. Isso até acaba funcionando quando você tem uma repetência muito grande. Mas você não vai repetir sempre o mesmo post nas redes sociais, né? Você não vai escrever sempre o mesmo artigo, você não vai fazer sempre o mesmo vídeo. Na verdade, as pessoas, para poderem te seguir, ela quer coisa nova o tempo todo, né? Então, vamos ficar com 3 grandes estratégias de comunicação para você pensar no seu negócio. As estratégias de marketing digital, de marketing de conteúdo e de redes sociais. Então, vocês que ficaram comigo até agora, realmente é o ponto que vocês mais devem estar querendo ouvir. Olha, é o seguinte, gente, no marketing digital, 70% a 80% das pessoas, elas pesquisam o que elas precisam na internet. Elas vão para o Google pesquisar. E elas fazem isso antes de efetivar a compra. Isso significa que as vendas em potencial, mesmo que elas sejam presenciais, elas têm total influência da presença digital. Você não concorda comigo? Você não concorda que quando muitas vezes você precisa fazer a aquisição de algum equipamento aí na sua empresa, de algum produto na composição, aí alguma matéria-prima na composição do seu produto, ou mesmo contratação de serviço, você já não vai lá no Google? Quando você tem uma rede de relacionamento, um network que pode te fomentar, maravilha. Mas até para poder comparar preço, você vai jogar lá no Google para poder pesquisar. E aí que tá, gente. E como estar, então, no Google? Site. E aí é que a gente vem, né? O que tipo de site que é o mais indicado para o meu negócio? É um site institucional? É um catálogo de produtos? É um marketplace? Não, eu vendo produto, vou para o e-commerce, o marketplace pode ser uma solução? É um hot site? É um site que ele tem a missão apenas de divulgar um produto com foco de venda, né?
É uma landing page, onde eu vou entregar um infoproduto, então eu preciso fazer uma landing page para poder as pessoas preencherem o cadastro e terem acesso a esse infoproduto. É um blog, porque eu quero contar notícias, eu quero fazer comentários, eu quero me transformar num educador. Por que não o seu negócio ele ser um educador, né? É engraçado pensar nisso, mas na indústria, por exemplo, eu tenho alguns cases aqui na agência onde a gente fez esse trabalho, onde a empresa realmente já tinha, de todo modo, um trabalho educativo, de estar até demonstrando o teu produto, o serviço, como é que funcionava, e aí a gente construiu um blog para essa empresa, onde esse conhecimento que ficava com alguns técnicos da empresa foram transformados em e-books, foram transformados em artigos, e fez com que pessoas que jamais tinham ouvido falar daquela empresa encontrassem essa empresa pela internet. E aí, esse momento, a gente continuou lá nas redes sociais. Então, as estratégias elas vão se amarrando, né? Pode ser um site de notícia, pode ser portais de comunidade, inclusive portais de comunidade, vou falar bastante disso na aula de marketing digital, onde eu falo que é uma tendência de conteúdo próprio, né? É muito legal quando a gente pode falar através das redes sociais, mas se muda um algoritmo de pesquisa e de entrega de conteúdo dentro de uma rede social, como infelizmente já aconteceu várias vezes, né? Então, tem gente reclamando que o Facebook não estava tão bom, migrou para o Instagram, porque o pessoal foi tudo para o Instagram. Assim, ó, as pessoas vão em ondas naquilo que está na moda. Agora, por exemplo, é o Clubhouse. E daí, daqui a pouco tem um outro movimento. Aí você imagina, você construiu todo o seu conteúdo numa rede social que deixou de ser relevante para o seu público, que as pessoas deixaram de ver, diminuiu o alcance. Quando você tem uma rede própria, ou seja, um blog, um portal de comunidade, que você consegue construir uma comunidade de pessoas que participam ali daquele conteúdo, você fica menos dependente das redes sociais. Mas aí eu explico lá na aula. E Google, né, gente? Como conversar com o Google, como fazer o meu site aparecer no Google, é o grande desejo das pessoas, né, das empresas. E aí são várias tecnologias. Isso trabalha tanto no âmbito do conteúdo como no âmbito da tecnologia. Quando eu falo em tecnologia, é do site, né? Então, nós temos que ter um site otimizado para o Google, ele tem que conversar com os robôs do Google. Os robôs do Google, eles não passam só uma única vez no seu site e depois não voltam mais. Eles passam frequentemente. Se você investir em ads, então, em publicidade, mais vezes. Se a tua concorrência investir bastante em ads, ele vai passar muito mais vezes. Então, você tem que estar trazendo novidades. Um site que está parado há um mês, que não atualizou, não contou nada de novo, o Google vai começar a menosprezar esse site. Um site que não é responsível para mobile, né, para celulares, ele também vai começar a entregar menos esse tipo de conteúdo, né? Um site que está todo bagunçado na programação, eu tive um caso esses dias, que o conteúdo era bom, mas a parte interna do site era super bagunçado, porque internamente no site tinha várias páginas que não estavam publicadas, enfim, estava uma bagunça. Isso também vai prejudicar. Então, sem falar nas palavras-chave, o uso de imagens, os links internos, quer dizer, você referenciar outros links dentro do seu site para aprender, para reter. Quanto mais tempo a pessoa dentro de um site, a internet, o Google valoriza mais. Os links externos, quanto mais vezes seu site é mencionado em outro site, ele também vai melhorar o seu ranking. Estar nas redes sociais, investir em publicidade, enfim, gente, é longo, precisa de bastante explicação e eu vou dar isso tudo lá no curso. Mas essa estratégia de ter um site que converse com o Google realmente é o ideal, tá? Bom, e aí você tem as estratégias de conteúdo. Eu falei bastante de conteúdo, né, gente? Porque o conteúdo é fogo, né? O conteúdo é fogo. As mídias sociais, elas são a gasolina, né? Então, as redes sociais, os portais de conteúdo, os portais de notícia, eles são a gasolina. Agora, se não tiver conteúdo para poder piscar o fósforo, realmente vai tudo água abaixo, né? Então, falando assim em redes sociais, com a pandemia, o número das mídias sociais cresceu em 40%, né? Em 2020, de acordo com uma pesquisa feita pela Spark, que é uma plataforma de monitoração de redes sociais. Só que no Brasil nós tivemos um recorde de 141 milhões de pessoas ativas nas redes sociais. Quando a gente fala em ativos, é porque ele consulta as redes sociais pelo menos uma vez ao dia. Então, pelo menos uma vez ao dia, ele vai lá no WhatsApp, ele vai no Instagram, ele vai no Facebook.
né, que são ele que são as maiores plataformas, ele vai assistir um vídeo no YouTube, tá? Então, por que não estar lá? Olha, gente, quando a gente vem de um mundo analógico, que dependia somente da televisão, dependia somente do jornal, da revista para divulgar, era muito mais difícil levar a mensagem da sua empresa. Hoje, com o mundo digital, que simplesmente as pessoas digitam algo no Google e já vai aparecer, que eles vão lá para as redes sociais, que você pode estar aparecendo. Porque, assim, uma estratégia de marketing de conteúdo para as redes sociais é que você pode despertar o desejo. Eventualmente, a pessoa nem está pensando em comprar o teu produto e o seu serviço. Mas se você vem com uma conversa, vem com storytelling, que é uma estratégia de conversa com o teu público potencial, ele pode ter se despertado a adquirir aquilo que você está vendendo. Então, tem aqui uma imagem que eu gosto de colocar nas apresentações, essa imagem é da Escola de Belas Artes, e ela diz assim, uma simplificação bacana de como pode ser mostrada as redes sociais. Eu curto café, é o que você vai fazer lá no Facebook. A pessoa vai postar um café, você vai dar um curtir. No caso do Twitter, você vai falar que estou bebendo café, você vai contar o que está acontecendo naquele momento, é o stories, né? Você vai falar na hora, é o hashtag, é o que manda no Twitter. Lá no YouTube, você vai dizer, me assista aqui, eu vou te ensinar como fazer o melhor café. Lá no LinkedIn, você vai fazer um post, eu sou bom bebendo café. Você vai mostrar a sua qualidade perante o produto. No TikTok, você vai fazer uma brincadeira, né? Olha como eu posso dublar e fazer cenografias tomando café. Já no Instagram, você vai fazer uma bela foto, né? De você tomando café ou um café gourmet, né? Lá no Pinterest, que é uma fantástica ferramenta de imagem e que está com alcance muito bom, ele é muito, muito bem ranqueado no Google, você vai fazer assim. Aqui está uma seleção de imagens de recipientes bonitos e criativos para se tomar café. Já no WhatsApp, opa, e aí, tá aí? Vamos tomar um cafezinho? Então é isso, gente. Para cada rede social, você vai ter uma conversa diferente com o mesmo assunto. Aí que está o negócio. Não dá para fazer o mesmo post para todas as redes sociais. Eventualmente, o Instagram conversa com o Facebook, dependendo do seu conteúdo, mas o LinkedIn vai ter que ser de uma forma diferente. Talvez o que entra em uma rede não vai entrar na outra. Então, a sua estratégia de marketing de conteúdo tem que estar pensando em qual rede social que você vai estar, 1, 2, 3, e estar construindo conteúdo diferente para cada uma delas. Tá bom? Essa aula ela é longa, ela é uma das mais longas que você vai ter no curso. Eu vou dar todas as ferramentas, eu vou dar as dicas, depois, na mentoria, eu consigo detalhar dentro assim, da necessidade do empreendedor, porque muitas vezes tem que falar assim, dentro do que acontece com a empresa, né? Que você consegue dimensionar assim, dentro do seu negócio, como é que você pode aplicar, tá bom? Quais são curiosidades, né? Quais são as redes sociais mais acessadas no Brasil? Então, de acordo com uma estatística, né? Social media, examinei. O Facebook ainda é a mais acessada, seguida do Instagram, do YouTube, Twitter e LinkedIn, tá? São as redes mais acessadas. Então, as duas primeiras, se você não está no Face, tem que estar no Instagram, e se não está no Instagram, tem que estar no Facebook, tá? Isso é um mantra. Depois, as outras, você vai decidir conforme aí o tipo do seu negócio. Se é mais B2B, vai lá para o LinkedIn, não tem erro, né? Se é mais noticioso, se precisa participar mais da conversa do dia a dia com o seu público, pode ir para o Twitter. Nem todo mundo está no Twitter, precisa ver se o seu público está lá no Twitter. E assim por diante, tá? Fechou, gente. Fechou. Eu quero passar para você esse quebra-cabeça do marketing. Por quê? O marketing, ele trabalha com as necessidades. Eu conheci, eu sei o que o meu cliente está precisando, eu conheço as suas necessidades, porque eu sei dimensionar esse mercado. E aí eu posso levantar os desejos desse cliente, né? E eu posso fomentar isso através do marketing de conteúdo, da propaganda, da assessoria de imprensa. Você vai fomentando o desejo do seu cliente pelo teu produto e serviço. Aí eu consigo levantar o quê? A demanda. Bom, legal, eu sei que o meu público é de 1 milhão, eu fomentei o desejo de 100 mil, então essa é a demanda que eu vou trabalhar.
Em cima dessa demanda, põe a oferta, mostra o teu produto, faz a propaganda, coloca o preço adequado, faz a logística. Esse quebra-cabeça é o quebra-cabeça do marketing. Quando você entende essas 4 pontas, não tem erro, tá bom? Por isso, eu quero te convidar a vir participar do programa de marketing para empreendedores. Gente, esse programa de marketing, ele é o quê? Esse programa de mentoria. Ele serve tanto em forma de treinamento como de mentoria. Então, se você, o treinamento ele é muito mais acessível, né? O treinamento você vai poder assistir as 4 aulas ao vivo que eu estou falando e vai poder tirar as suas dúvidas. Depois do curso, se você quiser uma sessão de mentoria, já vai estar, tem uma inscrição específica para isso, já vai facilitar a sua vida. Agora, se você acha, não, olha, ali não dá para poder participar ao vivo, eu prefiro assistir a aula gravada, ok. Então, fica disponibilizada as aulas gravadas para quem só quer comprar gravado e, se precisar tirar dúvidas, aí vem para as sessões de mentoria. A ideia inicial, vou falar de novo, que eu falei lá no início do treinamento, é dar a liberdade. Eu quero que vocês conheçam todas as opções para poder escolher, dentro do cardápio do marketing, qual a melhor estratégia, qual a melhor forma de fazer chegar para o seu cliente final. Tá bom? Nessas 4 terças-feiras, para poder conversar sobre planejamento de marketing, marca, ações de relacionamento, feiras e eventos, marketing de conteúdo, vai ensinar a parte de calendário editorial, redes sociais, marketing digital, embalde marketing, e-mail marketing, Google, SEO, enfim, tem toda uma cartela aí de estratégias de marketing que eu vou abordar aí em todos esses dias. Tá bom? Para quem precisar, tem aí o serviço de mentoria, né? Todas as aulas ficam gravadas, todos os materiais que são apresentados é concedido para o participante do curso. Então, gente, não perca essa oportunidade, o tempo é curto, é muito conteúdo, o bacana do curso ao vivo é que tem o network, a troca de experiência, isso é legal, a gente sempre comenta um grupo de network a cada curso, tá? E eu vou poder estar acompanhando vocês durante todo esse processo. Então, eu deixo aqui novamente o convite para vocês participarem do programa de mentoria de marketing e tudo isso que eu falei, esse guarda-chuva de informações, nós temos enquanto serviço dentro da Elo Consultor. Se alguma das pontas do marketing você for precisar de um trabalho executivo, eu tenho uma equipe que vai poder te auxiliar, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar e eu estou te esperando no treinamento. Valeu, pessoal!